Mais conhecida e de uma beleza austera, a Namíbia não para de surpreender o viajante pela imensidão e esplendor de suas paisagens. Sem fim, aqui, a vida soube se adaptar para perdurar. Basta um dia de vento ou uma hora de chuva para que o cenário se transforme. Dos desertos com cores de ferrugem, às reservas de animais lendárias, dos espaços infinitos às costas desertas do Atlântico, a Namíbia é uma terra prometida de riquezas insuspeitadas. E se seu patrimônio natural é espetacular, a Namíbia também abriga uma fascinante mosaico cultural. É esse verdadeiro tesouro escondido que convidamos você a descobrir aqui. A Namíbia fica no sul da África, na costa oeste do continente. Antiga colônia alemã, ocupada pela África do Sul, tornando-se província, antes de conquistar a independência em 1990. O país é pouco povoado. Com 2 milhões de habitantes em um território 2 vezes maior que a Alemanha, a Namíbia tem uma das menores densidades populacionais do mundo. Comparada às megacidades africanas como Nairobi ou Joanesburgo, Windhoek parece mais uma cidade pequena do que a capital de um país. Situada a 1.600 metros de altitude, Windhoek significa o lugar que o vento sopra vem Afrikaner. No início do século XX, Windhoek é a capital do sudoeste africano-alemão. A estação de trem de Windhoek manteve seu ar de antigamente com sua arquitetura nostálgica no estilo Cape Dutch. Esses fragmentos de meteoritos foram descobertos em 1913. Eles são compostos por 90% de ferro e vêm do Planalto Central do país, onde uma chuva de pedras celestes caiu nos arredores de Marienthal. O país obtém recursos da mineração, mas também dos diamantes e da pesca. Sem esquecer o turismo, que não para de crescer e para o qual a Namíbia é uma terra prometida de potencial quase ilimitado. O país é composto por uma verdadeira mistura de etnias, onde se encontram Herero, Khoikhoi, San, além de africânderes e alemães. Agora vamos pegar a estrada rumo ao sul, a Reserva Mani, Centro Reabilitação Felinos. Olivier Ouella é o responsável pela reinserção deles no ambiente natural. Ele vive aqui, a quase 2.000 metros de altitude, no meio das montanhas de Komazorlande, cercado por aqueles que chama de amigos e que viu crescer. Como esses 2 guepardos que ele reintroduziu aqui e aos quais é profundamente apegado. Olivier é francês. Com seu pai, Alain, eles criaram este centro a felinos e grandes felinos feridos, órfãos ou tempo demais em cativeiro para sobreviverem sozinhos na natureza. Este refúgio permite que esses animais vivam dias tranquilos em total liberdade. A fraqueza desse animal incrível, o mamífero terrestre mais rápido do planeta, é sua sensibilidade à infecção humana. Isso reduz seu potencial selvagem. Porque ele se torna um companheiro bom quando recebe amor desde pequeno. Legenda, break o time igual 0.5S por favor.
ainda assim, continuam sendo guepardos selvagens. E por isso é preciso ensiná-los a estar bem ciente de certas coisas e da capacidade que eles têm de machucar você, eventualmente, com essa garra incrível, que é muito inclinada. É possível dar a eles a chance de voltar para a savana e ficar com eles o tempo necessário para que encontrem uma maneira de se virar sozinhos. Para esses dois guepardos, as chances de voltar à vida selvagem são pequenas. Olivier tem muitos outros amigos aqui, que o chamam imitando seu rugido. Em menos de 5 minutos, o rei dos animais se aproxima no seu ritmo. Para a segurança da equipe de filmagem, Olivier prefere manter uma cerca entre os grandes felinos e ele, o que não diminui o afeto óbvio que os leões têm por ele. Esses pobres leões, que supostamente viveriam em condição terrível. Vamos dar uma segunda chance, com um território. De grande. Ao contrário de outros estados, a Namíbia tomou consciência muito cedo da riqueza de seu patrimônio natural e da necessidade de preservá-lo. Mais de 15% do país hoje é protegido por reservas, como Etosha, no norte, reconhecida como uma das mais belas do planeta. Etosha significa um grande lugar branco de água seca. Vem do Etosha Pan, um imenso deserto salino de mais de 5.000 quilômetros que se transforma em uma lagoa rasa. Na África, o prestígio de uma reserva está em sua capacidade de oferecer ao visitante o que se chama de Big Five: leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos. Em Etosha, você pode encontrar todos eles e muito mais. O Parque Etosha é um paraíso de observação único para naturalistas, com 114 espécies de mamíferos, 340 aves, 16 répteis e insetos diversos. A diversidade animal ali é excepcional.
Mesmo acostumadas à presença de humanos, as girafas nem sempre são fáceis de abordar. Seus cascos são, em particular, uma arma temível para afastar os leões que se aproximam demais. Ao redor do poço, não há hierarquia. São os hábitos que prevalecem. Mas quando os elefantes ocupam, as girafas ficam à distância e esperam pacientemente. A maioria dos elefantes vive em grupo, seguindo uma hierarquia social ancestral, dominada pelas fêmeas velhas. Elas deslocam em grupos de meia dúzia, acompanhadas de filhotes. Um elefante bebe, em média, 225 litros de água por dia, o que naturalmente leva um certo tempo no poço d'água. As girafas ficam impacientes e tentam se aproximar discretamente, mas a presença de um filhote de elefante acentua ainda mais a relação de força. Mesmo com 22 mil quilômetros quadrados, este parque africano permanece um dos maiores e mais antigos, transformado em reserva pelos alemães desde 1907. Uma parte do grupo de elefantes se afastou e as girafas podem se aproximar, obrigadas por sua grande altura a abrir as pernas como um compasso para saciar a sede. Seguimos nosso caminho cruzando outros animais mais discretos, como uma coruja ou um chacal parente do cão e do lobo. Esse carniceiro, que ataca de bom grado as gazelas, vive em casal e é raro vê-lo circulando. Em Etosha, são registradas 35 espécies de aves de rapina, incluindo águias e falcões. Agora as zebras aproveitam o final de dia. Suas listras um enigma para a ciência. Nos anos 1970, algumas pesquisas mostraram que a mosca tsetse, responsável pela doença do sono, era atraída por grandes áreas monocromáticas. Assim, as listras serviriam para proteger contra o parasita. De fato, está comprovado que as zebras, assim como os gnus e as gazelas, resistem bem a essa doença. Os rinocerontes são particularmente monitorados. Em alguns parques, eles chegam até a serrar preventivamente o chifre para dissuadir os caçadores furtivos. As tendas herdadas dos safaris do século passado deram lugar a lodges confortáveis, como o de Onguma. A avestruz africana é de longe a maior e mais pesada aves. Ela pode medir até 2,50 metros e pesar 150 kg. Seu tamanho e graça fascinar. Os suricatos são menos fáceis de observar. Esses mamíferos, do tamanho do mangusto, vivem em pequenas colônias e são atentos a ameaças. Sentinelas alertam com gritos sobre a presença de chacais, cobras e aves de rapina, para as quais são presas fáceis. Agora, vamos continuar nosso caminho em direção ao sul. Rumo ao Damaraland, uma região se estende do deserto do Namíbia até a costa dos esqueletos. A escola de Ojikundo está deserta hoje. As 240 crianças de todas as etnias que ela normalmente recebe estão de férias.
Aliás, hoje Kundo é mais uma vila do que uma simples escola nesta zona árida e despovoada, onde a ajuda mútua e a solidariedade são essenciais. A geologia agora é diferente. Imensos blocos de granito pontilham a savana, dominada por montanhas, vestígios de antigos vulcões, onde as girafas brincam em liberdade. E mesmo que as chances de cruzar com um veículo nessas estradas sem fim sejam pequenas, a girafa continua cautelosa ao atravessar. Quando ela corre, ela vai em ambladura, como o camelo ou o urso, ou seja, ela levanta ao mesmo tempo as duas patas do mesmo lado. Em velocidade de cruzeiro, a girafa corre a 15 km por hora, mas pode acelerar até 55 km por hora adotando um curioso galope. Suas patas dianteiras se levantam juntas, mas bem afastadas para evitar que seus cascos se choquem. Essas paisagens, compostas por agulhas de granito, marcam a entrada no território Imba, o Kaukofeld. Essa população seminômade, próxima do Zerero, leva vida parecida com a de seus ancestrais. Neste ambiente, um dos mais rigorosos do mundo, sua sobrevivência depende essencialmente das sólidas alianças que existem entre as aldeias e os diferentes clãs. A população total dos Imbas é estimada em 50 mil pessoas. A extrema dureza das condições climáticas e o isolamento resultante mantiveram esse povo afastado das influências externas e permitiram conservar intacto seu patrimônio cultural. Sobrevivendo às secas e guerras dos anos 80, os Imbas retomaram o controle de seu território. Vários anos, vivem um renascimento. As mulheres imbas tradicionalmente untam o corpo com o djezé, uma mistura perfumada de manteiga, ocre e ervas que dá à sua pele esse tom laranja escuro, semelhante à cor da terra que as cerca. Aplicado nos cabelos, ele adquire então o aspecto de dreadlocks. Mas além de todas essas qualidades estéticas, o djezé protege a pele do sol e insetos. Enquanto homens conduzem rebanhos pastos, mulheres e crianças permanecem à aldeia. Os Imbas conseguiram, até hoje, viver em quase total autossuficiência. Eles fabricam tudo sozinhos, como essas joias pesadas que usam diariamente. No entanto, uma ameaça recente paira sobre essa tribo. Um projeto de barragem obrigaria os Imbas a abandonar sua terra natal e aldeia. Uma ameaça maior para esse povo ancestral, quebraria os laços espirituais que os unem aos seus antepassados, enterrados nesses vales Cacolândia. Esta mulher tece polainas, chamadas coaris, para se proteger das cobras. São joias de miçangas, conchas e arame. Além da ameaça da barragem, os Imbas enfrentaram as problemáticas pelo encontro repentino de uma cultura enraizada em suas tradições e dos nossos modos de vida ocidentais. O turismo desorganiza seu modo de vida e confronta esses povos originários com a rapidez do progresso técnico e seus flagelos como o álcool. O búzio que a jovem carrega entre os seios significa que ela está em idade de procriar. Uma delas acaba de dar o sinal para começar uma dança.
A idade determina a entrada na dança. Uma menina pré-puber usa o cocar voltado para a frente, cobrindo os olhos, enquanto uma mulher usa as tranças para trás. O Krau é a aldeia tradicional do Zimbábue. As cabanas são dispostas em círculo e construídas com galhos de espinheiro. Em geral, os imbaces se instalam em um lugar por uma temporada e depois mudam de local. No centro da cabana, fica o fogo sagrado. Ele queima o tempo todo e nunca deve se apagar. É um elemento religioso, fundamental, pois é o elo com os ancestrais. Para cozinhar, utiliza-se outro fogo. Os imbaces vivem cercados de animais, o que garante recursos de leite e carne. Mas a única fonte de água vem do céu, e quando a chuva falta, são as colheitas que sofrem, como o milho, um alimento básico na dieta dos imbaces. Ele o tritura e mistura com ervas do mato. Ao deixar o país Imba, saindo de Corixas em direção a Diffelfontein, a paisagem revela no solo silhuetas familiares. São as marcas da floresta petrificada. Cerca de 50 troncos de árvores fossilizados há mais de 240 milhões de anos, podendo medir até 30 metros de comprimento. O estado de conservação delas é fascinante. À primeira vista, essa planta parece bastante inofensiva. No entanto, a Welwitschia é uma das plantas mais antigas e misteriosas do planeta. O espécime mais velho chega a 2000 anos em Angola. Durante sua longa vida, a Welwitschia desenvolve apenas 2 folhas, que o vento vai desfiando. Fora o transporte público local, não há ninguém nessa estrada. Ndombok Community informam viajantes sobre a região, enquanto tentam manter viva essa pequena loja, entre lembranças e obras de arte. Raros são os veículos que param nesse lugar fora do tempo para comprar algumas lembranças. Nesta região, onde a diferença de temperatura entre o dia e a noite é impressionante, as paisagens mudam novamente, em uma alternância de zonas desérticas e rochas muito recortadas. Aqui, o acesso nem sempre é simples. Os 4x4 circulam mais facilmente por trilhas que é altamente recomendado evitar durante a estação das chuvas. Em um país tão vasto e tão rico em diversidade, o turismo começa a se estruturar e convida o viajante a deixar os safaris para sair em busca de uma natureza ainda mais rara e surpreendente.
Perfeitamente integrado à rocha, um lodge recebe aqui o viajante e o convida a experimentar. Um silêncio que nem o vento nem os sons da natureza conseguem perturbar. É nesta região do Kouneini que observar os elefantes do deserto, que não são fáceis de aproximar. Existem apenas 2 grupos na África, no Mali. Eles são perfeitamente adaptados às zonas arenosas e desérticas. Seus corpos são menores e suas patas, mais largas. E, principalmente, eles são capazes de cavar na areia com suas trombas para buscar água. Se a visão do elefante não é boa, sua audição e olfato, desenvolvidos, o alertam da presença de perigo. Ele pode reagir rápido e começar a correr. Nos anos 80, os cerca de 3.000 elefantes do deserto que viviam na região do Kouneini foram massacrados por caçadores e caçadores furtivos. Medidas muito rigorosas foram então tomadas para proteger a espécie, cuja população hoje é estimada em cerca de 600 indivíduos. Causa ou consequência desse ambiente natural, desértico e pobre em recursos, os elefantes do deserto adaptaram seu metabolismo, contentando-se com uma alimentação pobre em proteínas. Ainda mais porque micro-organismos do seu sistema digestivo produzem proteínas por conta própria, evitando deficiência. Agora estamos nos aproximando de Tweefontein, impressionante sítio arqueológico da Namíbia, inscrito no Patrimônio Mundial da Unesco. O local oferece aos visitantes uma fascinante viagem no tempo, em meio a pinturas rupestres que datam do Paleolítico, o alvorecer da humanidade, em suma. Essas representações de animais, por exemplo, foram feitas há mais de 6.000 anos. Essas gravuras foram realmente realizadas pelos bosquímanos. Entre eles, havia xamãs que se transformavam em animais após um ritual durante o qual batiam palmas, cantavam e dançavam. A explicação mais plausível é que algumas cavernas tenham desabado um dia, revelando assim essas gravuras na pedra. Ainda mais excepcionais por oferecerem representações únicas de leões e elefantes brancos. Muitas delas retratam espécies que hoje desapareceram da região, como o leão marinho. Trabalhos formidáveis para preservar o local, reconhecidos por inscrição Patrimônio Mundial da Unesco. A viagem nos leva aqui ao início da Costa dos Esqueletos, que margeia o Oceano Atlântico por várias centenas de quilômetros. Essa Costa dos Esqueletos deve seu nome ao imenso cemitério marinho que se formou ali, devido aos inúmeros navios imprudentes perdidos na neblina e que vieram encalhar nessas margens escarpadas. Os marinheiros portugueses chegaram a apelidá-la de Areias do Inferno. Também encontramos por aqui vestígios mais recentes, antigos poços de petróleo agora abandonados.
A parte sul da costa, sob a proteção de um parque nacional, é hoje um destino muito procurado. Amantes da pesca com vara. É uma reserva única no mundo e um espetáculo fascinante que estamos prestes a descobrir. Este território possui a maior concentração de focas de pelo da África, cuja população é estimada em 250 mil indivíduos. A corrente fria de Benguela mantém uma biodiversidade rica, que garante a subsistência apesar da proximidade do deserto. Se elas aproveitam com alegria as ondas do oceano, focas ainda enfrentam predadores, como orcas e tubarões. Elas também começam a sofrer com a escassez de peixes, vítimas da pesca industrial intensiva. E alguns pescadores locais começam a sentir de forma dura os efeitos dessa convivência. No entanto, as ameaças que pesam sobre a espécie não são de hoje. Já no século XVIII, a exploração de sua pele e de seu óleo havia dizimado boa parte delas. Uma estela lembra aqui que foi a pedido do rei de Portugal que Diogo Cão descobriu o Cabo Croix em 1485, e depois reivindicou sua posse em nome de Portugal. Um pouco mais adiante, Swakopmund constitui um dos maiores portos da Namíbia e sua proximidade com Walvis Bay. De fato, é um local estratégico para o comércio marítimo internacional, tendo aqui o único porto de águas profundas da costa atlântica namibiana. A cidade foi fundada pelos alemães em 1892, e a presença de uma grande população germano-namibiana atrai muitos turistas alemães que apreciam as boas-vindas e o conforto deste resort à beira-mar. Ela lembra as cidades do Mar do Norte do Báltico, exceto, é claro, pela areia e pelas palmeiras que a cercam. Seguindo a estrada para o oeste, o deserto da Namíbia ainda oferece paisagens inesperadas. A árvore Kiver faz parte da família das suculentas perenes. Os bolchemães usavam sua casca para fabricar suas aljavas e guardar suas flechas. Essa espécie endêmica tornou-se o símbolo do país. As chuvas recentes coloriram os relevos que margeiam o rio. As carcaças de carros não incentivam a explorar o deserto além dali, mas uma parada em solitária é obrigatória para saborear algumas especialidades alemãs na confeitaria de Moose MacGregor. Começamos a oferecer tortas de maçã há cerca de 20 anos. Vendíamos 2 pratos por dia.
Abraços de rio. Temos 50 tipos de areia. Eu tiro fotos dos meus leões. São leões que fotografei em Zambou. A partir dessas fotos, Paul Vecre pega uma superfície adesiva que ele transforma em quadros cheios de realismo. A Namíbia está entre os grandes produtores de diamantes. Este vilarejo fantasma de Kolmanskop é uma antiga mina que funcionou de 1908 a 1938, mas cujo acesso agora é proibido e rigorosamente controlado pela Unidade de Proteção dos Recursos Naturais. As antigas residências dos exploradores de diamantes permaneceram agarradas às dunas as enterram. Estamos um pouco mais ao sul, em Luderitz. Esta antiga vila de pioneiros do diamante é a cidade mais alemã do país, com suas igrejas luteranas e arquitetura moderna. A Baía de Luderitz é um abrigo natural descoberto em 1488 pelos primeiros navegadores portugueses. Hoje em dia, a pesca e a mineração são as principais atividades desta pequena cidade. Mesmo assim, os ventos constantes da baía atraem cada vez mais os amantes do kitesurf e do windsurf. Ao deixar a costa atlântica em direção ao deserto do Namibe, cruzamos em Garou os únicos cavalos selvagens do mundo que ainda vivem no deserto. A origem desses cavalos remonta à Primeira Guerra Mundial. São cavalos que foram abandonados na época, quando os sul-africanos expulsaram os alemães da região. Não muito longe daqui, a 10 quilômetros, em 1950, os sul-africanos trouxeram ainda cerca de 6.000 cabeças. O que Piet, que administra um lodge, não conta é que, durante secas dos anos 90, mais da metade da população desapareceu. Desde então, Piet criou vários pontos de água e mantém um olhar atento sobre seus cavalos, que souberam se adaptar a essa vida no deserto, e hoje já formam a 6ª ou 7ª geração. Por mais curioso que pareça, esses magníficos veranhões conseguem encontrar pasto no deserto. Uma biodiversidade insuspeita ainda é possível aqui graças à corrente fria de Benguela, que cobre regularmente essas planícies desérticas com camadas de neblina e, portanto, de umidade. Seguimos viagem pela trilha C13, que leva às planícies do Kalahari. O Kalahari é o território ancestral dos San, mais conhecidos como bosquimanos, e famosos por sua língua, feita de estalos com a boca e sons de garganta. Apesar dos deslocamentos forçados e dos choques da modernização, esse povo de antigos nômades, de traços delicados e perfis diferentes das outras tribos do país, é numeroso e continua caçando avestruzes com armadilhas peculiares. Ao redor do tronco, ele prepara a armadilha com uma tira de couro. Depois, ele coloca no chão os frutos que vão despertar a cobiça do avestruz. A ave então será capturada, selando seu destino àquela tira que se aperta irremediavelmente durante a luta. A explicação em língua Sanja vale, por si só, um poema.
Estou verdadeiramente muito feliz e profundamente grato por este momento tão especial e significativo, que me enche de uma alegria imensa. Esses homens sabem identificar os rastros deixados no chão pelos animais e até precisar a hora em que passaram. Mas esse conhecimento e essa cultura ancestral vão se diluindo pouco a pouco diante das exigências da modernidade. Um deles confirma que cada vez menos pessoas vivem assim, e que a maioria é atraída pela cidade e cruza a fronteira com Botsuana. Assim termina uma viagem fora do tempo, no coração dos espaços infinitos e das riquezas naturais da África. A Namíbia exige esforço e precisa ser conquistada. Talvez seja isso que a preserve dos grandes movimentos do mundo. Oferece aos visitantes uma magia intacta e fascinante.